Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, num domingo, dia da gente ler os jornais, que muitos de nós assinamos só aos domingos, mas também de dar uma navegada pelos assuntos de interesse nacional que estão pela internet. Eu assino alguns jornais impressos, mas também assino alguns jornais pela internet, jornais do Rio Grande do Sul, de Brasília, de Pernambuco, da região norte, jornais da região sudeste também. Eu vou dando uma navegada para entender o que os colunistas dessas regiões estão entendendo sobre os problemas brasileiros, sobre a política do nosso país. E hoje, infelizmente, o que eu pude perceber foi um grande deserto. É como se o Brasil só tivesse como um problema maior agora o Enem, que de fato é um problema, eu vou comentar com vocês também, mas nós, quando lemos os jornais aqui do Brasil, a impressão que se tem é que nós não temos problemas sociais, que nós não temos fome, não temos o desemprego, que nós temos um presidente, que nós temos uma política econômica, que o Brasil está avançando, que o Brasil está conquistando espaços na sua soberania perante o mundo, que nós estamos nos afirmando enquanto um povo, mas nada disso está acontecendo. Mas o que explica então a gente ter essa visão amorfa? A única coluna assim que me chamou a atenção hoje, que eu achei bastante interessante e que tem a ver com muitas coisas que eu falo aqui, foi publicada no UOL e também no jornal impresso da Folha de São Paulo. O título é Militares tentam sair de fininho. Eu achei essa matéria muito interessante porque ela fala de fatos objetivos, né? E o subtítulo diz: gasto com servidor civil caiu. Militar teve aumento e se cala com a ruína geral do governo. Bom, ele não fala o que eu vou dizer para vocês aqui, mas ele nos lembra que nós temos no governo Bolsonaro uma nova espécie de militares. São os militares com a moral total flex. O que é a moral total flex? É que é um carro que bota álcool, gasolina, enfim, que você puser ali, agora vai ter carro híbrido, enfim. São os militares que estão próximos do bolsonarismo. Porque se eles diziam alguma coisa antes do Bolsonaro se eleger, agora eles dizem outra. Se eles tinham um posicionamento crítico em relação a algumas situações, agora eles são coniventes. Se eles eram muito contundentes na abordagem de alguns temas, agora eles estão com amnésia. Se eles defendiam a pátria e a nossa nação, hoje eles são entreguistas, estão fechando os olhos para todos os movimentos de cortar a nossa nação e vender, a doar a preços vis. Eu estou falando essas coisas, gente, porque o nosso país hoje, a gente perde muito essa noção. Nós estamos aqui, a gente não consegue se projetar para fora. E quando a gente fica olhando só uma árvore, a gente esquece da floresta. O Brasil hoje, no contexto geopolítico mundial, ainda é uma colônia, porque nós não temos a nossa soberania total afirmada. Sobretudo porque nós temos governos aqui no nosso país que estão atrelados a interesses estrangeiros e não aos interesses do povo brasileiro. É difícil a gente chegar a essa conclusão? Não. Se você olhar a história do mundo, vocês vão perceber que os países que sempre detiveram a tecnologia, força militar, tiveram intelectuais ou intelecto para poder se articularem politicamente, comercialmente, mundo afora, essas nações colonizaram outras nações e as nações colonizadas, elas nunca foram objeto de interesse de que elas tivessem uma educação para o seu povo, que o seu povo desenvolvesse uma consciência crítica, que o seu povo até percebesse que estava sendo explorado, que o seu povo não tinha autonomia, que esses países colonizados, essas regiões, que elas não se desenvolvessem, porque se elas se desenvolvessem, elas poderiam inclusive competir com as grandes nações. Vejam o comportamento da Inglaterra em relação à Índia e à China, por exemplo. Enquanto a China foi absolutamente colonizada pelos ingleses, eles patinaram, eles não foram para lado nenhum. O continente africano ainda sofre as chagas da colonização. A própria Índia sofre as chagas de não ter sido, desde sempre, uma nação absolutamente soberana, uma nação que que conseguisse ter investido no seu próprio povo. Enfim, além das questões locais. A América Latina, a mesma coisa. O que diferencia as nações poderosas lá de trás para as nações poderosas de hoje? E o que diferencia essas nações que foram exploradas durante tantos séculos das nações que ainda são exploradas de uma forma direta ou de uma forma indireta nos dias de hoje? O Brasil está em que condição?
Nós não somos objetos de interesses de nenhum grupo, nenhum interesse transnacional. E as elites governantes do nosso país? Elas defendem a nossa soberania, defendem a nossa pátria, defendem um projeto de educação e de emancipação do povo brasileiro? Ou eles estão a serviço desses interesses lá de fora? Porque se o Brasil se desenvolver, de fato, ele pode ser um grande obstáculo a muitos interesses. Infelizmente, aqui no Brasil, tem muitas pessoas que acreditam em alguns mantras de fantoches que são colocados para enganar o povo de uma maneira geral. Mantras do tipo, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Então tem muita gente que acha que isso explica, ou isso é a verdade de alguém que seja um patriota. E o fato de ter pessoas militares no seu entorno, que isso seria também uma afirmação que nós temos aqui no nosso país, Forças Armadas comprometidas com o nosso país. Será verdade isso? Bom, aqui na coluna do Vinícius Torres Freire, ele nos chama a atenção para alguns aspectos. Eu vou só separar aqui alguns trechos para vocês. Jair Bolsonaro disse que reajustaria os salários de todos os servidores federais. Ministros e governismo em geral disseram que não há dinheiro. Mais abaixo, Bolsonaro então quer dar aumento pelo menos para militares e policiais federais. Sempre teve mentalidade de vereador das milícias e sindicalista militar. Aí ele vai explicando aqui que o orçamento das despesas diminuiu 8% em termos reais em relação aos civis. As despesas com o pessoal militar na ativa aumentou 5,5%. Então os civis perderam, os militares botaram uma grana no bolso. Aqui no final do texto dele diz o seguinte: os oficiais generais que ficaram nos quartéis agora se dizem decepcionados com Bolsonaro, que não eram bolsonaristas, apesar da esteira que leva generais do alto comando ao Exército ao Planalto. Agora são moristas. Sim, esse é também um governo do Partido Militar, na boquinha e na ideologia, sócio do Centrão. Os generais ficaram quietos, tentam sair de fininho da casa que ajudaram a explodir, levam intactos os aumentos de salário. Pois bem, eu tenho cobrado bastante aqui onde estão esses militares. Eles estão a serviço de quem? O Bolsonaro está dizendo que vai fatiar a Petrobras, quer se livrar da Petrobras. A gente está vendo agora uma candidatura, que eu já critiquei aqui algumas vezes, do Moro, que tem ali o Sérgio Pastore, o Afonso Celso Pastore como seu ministro, né, futuro ministro, o seu consultor nessa área, que fala a mesma coisa do Bolsonaro, fala a mesma coisa de Guedes, ou seja, nós temos aí mais um candidato a entreguismo da nossa nação. Os militares que se colocaram para legitimar essa história desse governo, que seria um governo patriota, né, tem os personagens aí que estão sendo denunciados numa situação muito surpreendente para muitos e apenas a comprovação da sua falta de moral ou da sua moral total flex, né, que nós detectamos aqui. Por exemplo, o general Heleno está aqui no centro de uma matéria do Jornal Dia. Denúncia de que general Heleno teria orientado manifestantes a atacar o STF, bomba no Twitter. Declaração foi dada pela apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, Sarah Winter. Então ela está dizendo aqui que o general Heleno, ele deu uma orientada, né? Olha só, não ataca isso, não ataca aquilo, não ataca o Rodrigo Maia, ataquem lá o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente teve aquelas cenas lá da Sarah Winter atirando fogos, dizendo que estavam armados, enfim. Esse é um dos personagens controversos que eu tenho salientado aqui, que explicam bem o que pode ser um militar com a moral total flex. O Heleno deu uma entrevista, vou chamar de Heleno, né? Porque ele não é mais general, ele é servidor público, pago com o nosso dinheiro. Ele foi general, hoje ele é um viajante. Qualquer viagem que vocês verem do Bolsonaro, está lá o general Heleno botando uma diária no bolso e ganhando mais de 65 mil reais por mês, como bem lembra aqui na coluna o Vinícius Torres, né? E diz aqui, Augusto Heleno, derrotar críticos pelo voto é a melhor resposta que Bolsonaro pode dar. Então está se metendo aqui em política e fala aqui sobre a Amazônia, né, que é o trecho que eu quero comentar com vocês. O general, ele continua, o ex-general, ele continua a dizer que a destruição das nossas florestas são frutos de ONGs, né, de notícias falsas, enfim. E ele vai falando aqui que se todos os números fossem verdadeiros, né, que a floresta hoje seria um grande deserto.
Só que a criatura esquece que quem nos dá essas informações é o próprio governo federal. É o próprio Instituto, o INPE, né? Que diz: desmatamento na Amazônia legal tem aumento de 21,97% em 2021. O mapeamento é feito com base nas imagens do satélite Landsat. Gente, isso aqui é uma matéria da Agência Brasil, agência do governo, a qual o Heleno faz parte. Então ele está dizendo que o governo está mentindo. Gente, ou é gente muito desmoralizada, gente muito bandida, ou gente muito inculta, gente muito retardada. Me desculpe estar falando assim de uma pessoa, de repente, poderia ser meu avô, né? Poderia ser uma pessoa, meu pai, enfim. Mas se está no governo, tem que ser criticado porque ele está ali para fazer um papel a favor da nação, ele está fazendo um papel contra a nação. E aí a gente vê essas situações anedóticas do general. Não vou nem colocar aquela cena deles que ele vai se gritar pega ladrão, pegar centrão não fica um, porque eles aderiram ao centrão, são partido do centrão hoje. A moral flex fez com que o general não tocasse mais nesse assunto, eles estão dando um jeitinho ali. Mas olha que situação aqui, vamos dizer, bizarra, né? De um grupo que fica defendendo no discurso a Amazônia, mas na prática está fazendo uma destruição com a ação governamental do maior patrimônio do Brasil, em termos ambientais, e que preocupa o mundo. Porque a preocupação de destruição da floresta brasileira é uma situação que atinge também o ecossistema, o bioma, né, as situações climáticas no planeta inteiro. Então, por isso que há esse tipo de preocupação, além de outras preocupações também, que a gente poderia se debruçar aqui sobre elas. Mas vamos ver aqui o general se jaquitando aqui, o ex-general, né, em mais uma presepada aqui sobre a Amazônia. Vamos lá. Bastava falar selva, tá? E passava. Então nós vamos agora fazer uma homenagem a essa Amazônia, que naquela época já pensava em ter a grandiosidade de João Mourão de assumir isso, e a grandiosidade do presidente de bancar essa iniciativa. E vamos fazer um brado de selva aqui. É o seguinte, eu vou dizer o seguinte: tudo pela Amazônia e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá. Tudo pela Amazônia? Selva! Acho que pode melhorar. Tudo pela Amazônia? Selva! Gente, não parece a escolinha do professor Raimundo? E a gente paga, nós estamos pagando o salário dessa turma toda aqui, ó. Essa turma toda que está recebendo a maior parte dessa cerimônia aqui. Militares estão ali, quando podem pegar uma boquinha, passam uma semana em Dubai, estava lá o general Heleno, o general Ramos, o Braga Neto, batendo bolinha, andando de moto, durante uma semana. É para isso que eles estão servindo a pátria, né? Os militares com o comportamento total flex. Então, gente, quando a gente vê essas situações e a falta de discussões sobre projetos nacionais, isso nos mostra como a gente tem coisa para fazer até 2022. Eu tenho colocado aqui alguns debates políticos, alguns debates eleitorais, e eu recebo muitos comentários aqui de muitas pessoas. Tem muita gente que acredita que o ex-presidente Lula vai ganhar as eleições em 2022 de lavada, né? Olha, gente, coloquem o pezinho atrás, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Quem está cravando alguma coisa pode estar cometendo um grande erro, porque isso significa subestimar a capacidade de manipulação do povo brasileiro. Significa subestimar a capacidade que os grupos de inteligência têm de atuarem nas redes sociais, por cima e por baixo, de uma forma declarada e de uma forma oculta. Se no Brasil nós não tivermos debates muito intensos, debates absolutamente verdadeiros que coloquem as nossas mazelas, os interesses que recaem sobre o nosso país, a quem servem as elites aqui do nosso país, a quem servem os grandes veículos de comunicação, como a informação é dada para o povo brasileiro, a serviço de quem estão grupos travestidos de religiosos aqui no Brasil, como é que eles conseguem sobreviver, como é que eles conseguem ampliar os seus negócios, como eles conseguem se meter na política e como eles conseguem influenciar o eleitorado. Se a gente não se debruçar sinceramente sobre esses temas, a gente pode ter novas surpresas para 2022. Eu vou sempre fazer minha campanha aqui pelo mundo progressista,
pelos candidatos, pelas pessoas que apresentem ideias para o nosso país. Então, muitas pessoas cobram que eu tenho um candidato aqui. Gente, nosso papel aqui não é fazer campanha partidária, campanha pessoal para ninguém. É jogar o debate de ideias. E você vai escolher o seu candidato, você vai fazer campanha para aquele que você acredite que, de fato, possa enfrentar os principais problemas do nosso país e possa ajudar o nosso país a sair dessa situação de uma colônia que nós somos há tanto tempo para nos transformarmos numa nação soberana, uma nação sem esse grupo de pessoas com a moral total flex, uma moral antes e uma moral depois e um grande mau caratismo no presente. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!